Sabes, há algo de verdadeiramente engraçado na forma como nos ensinaram a conversar com Deus. Aproximamo-nos disso como se estivéssemos a enviar um telegrama a um imperador cósmico longínquo, entronizado a bilhões de quilômetros de distância, a verificar a sua prancheta para ver se fomos suficientemente bons para merecer a sua atenção. Ajoelhamo-nos, cerramos bem os olhos, entrelaçamos as mãos da maneira certa e depois iniciamos o nosso espetáculo. Caro Deus, dizemos como se estivéssemos a redigir uma carta a alguém que nunca conhecemos. Espero que tenhas um bom dia aí em cima, agora quanto àquela coisa que eu queria. Mas e se te disser que todo o esquema está ao contrário? E se falar com Deus não tiver absolutamente nada a ver com dialogar com outra pessoa? Deixa-me colocar-te uma questão. Quando falas contigo próprio, usas palavras? Não me refiro a quando murmuras sobre a lista de compras ou ensaias o que vais dizer ao teu chefe. Quero dizer, nesses instantes serenos em que realmente te escutas, quando tentas perceber o que sentes de verdade sobre algo, o que desejas no fundo, nesses momentos surge um tipo de compreensão que antecede as palavras, não é? É mais uma espécie de reconhecimento, uma percepção, uma consciência imediata do que se passa no teu interior. Agora, eis o aspecto intrigante. O que chamamos Deus, o que também poderemos designar como o universo, o fundamento do ser, o eterno presente. Isso não é uma entidade isolada, sentada lá fora a riscar itens numa lista. Percebes? Tu és uma manifestação deste universo inteiro. Não estás no universo como uma bola de vidro numa caixa. Tu és algo que o universo está a fazer aqui e agora, tal como uma onda é algo que o oceano faz. Por isso, quando falas com Deus, não estás propriamente a dirigir-te a outrem. Estás a tomar consciência do que já és. Estás a sintonizar-te com o fato de que esta coisa que chamas eu é, na verdade, o cosmos inteiro a experienciar-se a si mesmo a partir deste ângulo específico. Pensa nisto assim. A onda emerge do oceano, olha a roda e diz: meu Deus, estou separada de toda esta água. Mas isso é, claro, uma tolice. A onda é água, é constituída por água, move-se com a água. Quando se desfaz na praia, não morre. Simplesmente regressa ao que sempre foi, o oceano. Nós somos como essa onda. Emergimos desta fonte misteriosa, este alicerce de todo o ser, e julgamos que estamos separados dela. Achamos que temos de gritar através de uma imensa distância para chamar a sua atenção. Mas não podes estar separado dela porque tu és isso. Tu és o universo a olhar para si mesmo através dos teus olhos neste preciso instante. Então, o que significa falar com Deus? Significa parar, ficar em silêncio, escutar. Percebes? Invertemos tudo. Pensamos que a oração consiste em falar, em dar a conhecer os nossos pedidos, em descrever a nossa situação a um contabilista divino que talvez não tenha reparado no que se passa nas nossas vidas. Mas a verdadeira arte reside no escutar, não no falar. Quando Jesus se isolava para orar, não recitava fórmulas decoradas. Estava a tornar-se suficientemente sereno para ouvir. Estava a largar o ruído na sua mente. Todo o tagarelice, os planos e as preocupações e os ensaios. Instalava-se num silêncio mais profundo, onde outra coisa podia manifestar-se. E o que se manifesta nesse silêncio? Bem, esse é o grande enigma, não é? Podes chamar-lhe intuição ou orientação ou a voz de Deus, mas o que isso realmente é a própria realidade a revelar-se a ti. É a vida a mostrar-te o que quer suceder a seguir. Deixa-me contar-te o que acontece quando a maioria das pessoas ora. Chegam com uma agenda, já decidiram o que deve ocorrer. Desenharam exatamente como Deus deve resolver o seu problema, qual a solução ideal. E depois embrulham tudo em linguagem humilde. Se for da tua vontade, Senhor, faz precisamente o que eu já decidi que devia acontecer. Mas isso é como ir ao médico e dizer: diagnostiquei a minha própria condição e prescrevi o meu tratamento. Agora dá-me o que eu acho que preciso. O médico pode sorrir e dizer: talvez devêssemos examiná-lo primeiro. Não achas que a forma correta de falar com Deus é chegar vazio sem saber? Chegar sem a tua lista de exigências e condições. Chegar como escuta pura, recepção pura, abertura total ao que é. Isso não é passividade. É algo bem mais vivo do que isso. É como nadar num rio. Se tentares dominar a água, se tentares forçá-la a correr noutra direção, vais esgotar-te e provavelmente afogar-te. Mas, se te relaxares na corrente, se sentires para onde ela vai e fluires com ela, então descobres que podes navegar com uma graça e um poder incríveis.
Quando te sentas em quietude e cessas todo o teu diálogo interno, ocorre algo extraordinário. No início, reparas em todo o barulho, todos os pensamentos a saltitar como pipocas numa panela quente, todas as ansiedades, os projetos, as recordações, as ilusões. E o teu primeiro impulso será tentar detê-los, afastá-los, para os esvazia a tua mente e torna-a pura. Mas percebes, isso também é apenas mais ação, mais controlo, mais tentativas de forçares a realidade a encaixar na tua visão do que devia ser. Em vez disso, simplesmente observa. Observa os pensamentos chegarem e partirem como nuvens a deslizar pelo céu. Não precisas de fazer nada com eles. Não tens de os acreditar, nem de agir sobre eles, nem de os afastar. Basta observar. E nessa observação, algo começa a ocorrer. Os pensamentos começam a abrandar. O ruído mental começa a acalmar. E nesse silêncio, começas a detetar algo mais. Uma presença, uma consciência, uma sensação de estares envolto por algo bem maior do que tu. É isso que Jesus quis dizer quando afirmou que o reino dos céus está dentro de ti. Não se referia a uma recompensa futura ou a um lugar para onde vais após a morte. Falava desta percepção direta da tua unidade com tudo o que existe, esta noção de que não estás separado da fonte de toda a vida. Agora, sei o que estás a pensar. Mas e os meus problemas? E as coisas de que preciso de ajuda? Estás a dizer-me que devo apenas ficar sentado em silêncio e não fazer nada enquanto a minha vida desmorona? Nada disso. Mas eis o que te digo. A ajuda de que precisas não vem de uma divindade externa que pode ou não decidir intervir. Vem desta sabedoria mais profunda que surge quando afasta o teu ego ansioso e controlador. Quando estás todo enrolado em preocupações, quando tentas desesperadamente resolver tudo, quando rezas freneticamente para que Deus mude as tuas circunstâncias, és como um rádio cheio de interferências. O sinal está lá, mas não o ouves porque estás a criar demasiado barulho. Mas quando te acalmas, quando abandonas a tua agenda, quando deixas de tentar dominar o resultado, algo extraordinário acontece. Soluções surgem que não terias imaginado. Oportunidades abrem-se que ignoravas existir. Vês-te a dizer e fazer precisamente o certo no momento exato, não por planeamento teu, mas porque te afastaste do caminho e permitiste que a vida fluísse através de ti. É isto o que significa orar sem cessar, como Paulo o expressou. Não se trata de andar o dia todo a recitar preces, significa viver neste estado de consciência aberta, esta escuta constante, este reconhecimento contínuo da tua ligação à fonte de todo o ser. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que estás ansioso por causa do dinheiro. A forma habitual de orar sobre isso é pedir a Deus que te dê dinheiro, que melhore as tuas condições, que resolva os teus dilemas financeiros. Mas repara no que isso faz. Mantém-te centrado no problema. Reforça a ideia de que não tens o suficiente. Faz-te sentir impotente e dependente de uma força externa para te salvar. Mas e se, em alternativa, te sentares em silêncio e simplesmente tomares consciência da tua respiração? Notas o ar a entrar e sair. Percebes que não precisaste de aprender a respirar. O teu corpo sabe por si. Tem-te respirado desde o instante em que nasceste e continuará a fazê-lo até ao momento da morte, sem esforço ou angústia da tua parte. Depois, alargas essa consciência. Notas que o teu coração bate, que a comida se digere. As tuas células dançam o prodigioso bailado da vida. Tudo isto ocorre sem controlo consciente da tua parte. A inteligência que gere o teu corpo é infinitamente superior à tua mente consciente. E esta inteligência, este princípio organizador, esta força criadora, é a mesma que faz girar as galáxias, que faz crescer as árvores e que traz a primavera após o inverno. É tudo uma só coisa. E tu não estás separado dela. És uma das suas manifestações. Quando sentes isso de verdade, quando percebes a tua ligação a esta imensa inteligência criativa, algo muda. Deixas de te sentires como um mendigo a implorar migalhas. Começas a sentir o que realmente és, uma parte essencial deste processo magnífico e inteiro. E desse lugar, dessa sensação de ligação e confiança, começas a agir de modo diferente. Fazes escolhas distintas, vês oportunidades que antes escaparam, descobres recursos que desconhecias. O problema do dinheiro pode ou não se resolver de imediato, mas a tua relação com ele altera-se. Deixas de ficar paralisado pelo medo, deixas de tomar decisões desesperadas, começas a fluir com a vida em vez de lhe resistires. É isto que Jesus demonstrou repetidamente.
Não se colocava à parte do Pai a suplicar. Dizia, eu e o Pai somos um. Vivia desse lugar de unidade, e desse lugar os chamados milagres ocorrem de forma natural, não como violações da lei natural, mas como expressões de uma compreensão mais profunda de como as coisas funcionam verdadeiramente. Agora podes dizer, mas e a gratidão? Não devíamos agradecer a Deus pelo que temos? Claro que sim, mas, mais uma vez, temos equivocado o que a gratidão realmente é. Não se trata de manter Deus satisfeito como uma criança até agradecer aos pais para ganhar sobremesa. A verdadeira gratidão é simplesmente a percepção do presente que representa o simples facto de estares vivo. Observa bem. Tens vida, consegues enxergar, escutar, saborear, apalpar, aspirar os cheiros, consegues raciocinar, emocionar-te e mergulhar neste mundo espantoso. Nada nisto é banal, nada disto foi algo que conquistaste ou que te calhou por mérito. Trata-se de um puro presente, de uma graça, de um prodígio. Ao contemplares verdadeiramente isto, ao sentires de verdade o caráter excepcional do instante mais trivial, um copo d'água, uma golfada de ar fresco, o aconchego solar, a gratidão emerge por si só. Não precisas de a forçar ou de a encenar. Ela aflora espontaneamente, fruto da noção de quão afortunado já és. E essa gratidão transforma o panorama inteiro. Transporta-te de uma condição de escassez para uma de fartura, da apreensão para a confiança, do apego para a aceitação. Nesse modo de estar, transformas-te num conduto para que mais vitalidade, mais inspiração, mais favores circulem por ti. Pois bem, eis o modo acertado de dialogar com Deus. Instala-te, fecha as pálpebras se te apetecer, ou mantém-nas escancaradas com um olhar suave e difuso. Inspira fundo algumas vezes e deteta o teu corpo a descontrair. Registra os devaneios que pululam na mente, mas não lhes dê seguimento. Limita-te a contemplá-los surgir e dissipar-se. Depois, sem utilizar vocábulos, sem rituais ou roteiros pré-definidos, entrega-te simplesmente, mantém-te disponível, mantém-te atento, mantém-te vigilante, deteta o quietude que subsiste abaixo de toda a algazarra, deteta o vazio onde toda a vivência se desenrola, deteta que és essa vigilância em si. E essa vigilância não se distingue daquilo que vês. Podes captar uma essência próxima, podes ver ideias aflorarem, podes apenas experimentar uma tranquilidade ou um laço, ou talvez nada de notável ocorra. E isso serve perfeitamente. Não empreendes isto para conquistar algo, fazes-no para recordares a tua essência, e ao longo do dia, transporta essa vigilância contigo. Ao lavares a louça, dedica-te por inteiro à louça. Sente o fluxo morno da água. Registra as espumas, imbrica-te de todo neste gesto cotidiano. Ao conversares com outrem, escuta de alma e coração. Não antecipes a réplica, não critiques as palavras dele. Limita-te a estar lá, inteiramente atento, inteiramente permeável. Isto constitui a oração, não o que declamas, mas o timbre da tua disponibilidade, não as súplicas que formulares, mas o discernimento que infundes em cada instante. Ao adotares este viver, desvendes um prodígio. A fronteira entre o santo e o prosaico esbate-se. O universo inteiro vira oração. Preparar o pequeno almoço é oração. Caminhar até ao emprego é oração. Atender um amigo é oração. Porque deixaste de te apartar da origem. Deixaste de pugnar pela atenção divina. Limitas-te a encarnar o que és. Uma manifestação singular do sagrado, um modo específico pelo qual o cosmos se sente a si próprio. E desse ponto, quando verbalizas preces, elas brotam de um manancial distinto. Não são imposições, negociações ou encenações. São ecos dessa perspectiva mais funda. Podem ecoar como um obrigado, ou uma prece para enxergar com nitidez, ou um mero sim. Percebes, o modo certo de conversar com Deus passa por admitir que não há interlocutor. Existe só este agora perpétuo, este instante atual, esta vivência imediata da existência. E não te desligas dela. És ela. Desiste então de forçar a barra, desiste de encenar, desiste de simular que és um eu isolado a apelar para uma entidade externa. Silencia-te, atenta, expõe-te ao que se apresenta, e nessa exposição constatarás que já és atravessado pela oração. O cosmos narra-se através de ti, a existência manifesta-se em ti. Deus, se optares por esse termo, não é um alvo de diálogo.
É a tua própria substância. Eis o mistério que os místicos de toda a linhagem sempre intuíram, que o procurador e o procurado coincidem, que a prece e o destinatário da prece são a mesmíssima realidade a contemplarem-se de perspectivas variadas, que a prece não media trocas entre entidades distintas, mas sim o cosmos a despertar para a sua própria consciência. Logo, o modo correto de falar com Deus resume-se a calar e a sintonizar, a abandonar a busca e a abraçar o ser, a largar a encenação e a acolher a vivência. E nessa viragem singela, o mundo whole se altera. Não por Deus ter finalmente captado o teu apelo e resolvido intervir, mas por reavivares o que sempre foste, um fragmento indissolúvel do todo, o cosmos a explorar-se através da forma única que és tu. E isso, caros amigos, é toda a oração que jamais precisarás.